ディンさんはどうしてこの学校を選びましたか？国でこの学校を卒業した人たちからとてもいい学校だと聞きましたから。そうですか？授業料は高くないですか？少し高いですね。でもそれはあまり問題じゃありません。タンさんはどうしてこの学校を選びましたか？僕はいい先生が多いと聞きましたから。それから場所も便利です。ああ、そうですか。はい、皆さん、Yujinです。今日もよろしくお願いします。Então, hoje aqui eu trouxe um pequeno diálogo, né, que muitas vezes costuma cair no teste de proficiência JLPT 4, né, Yonkyu. Muitas vezes você vai escutar esse pequeno diálogo, né? Vai ser a parte da escuta, você escuta esse pequeno diálogo e vai ter que responder a pergunta que está sendo feita, né? Só que aqui está na forma escrita para a gente dar uma olhada, então, geralmente que tipo de diálogo que costuma cair nessas provas, né? Então vem exatamente esse aqui é o modelo, tá? Então, vamos dar uma olhada então nesse diálogo e ver como é que é o jeitão dele? Né? E sempre agradecendo então a você que costuma fazer diversos comentários, né? A todo mundo que tá curtindo o vídeo. Muito obrigado. Vamos sempre tentando então trazer um conteúdo interessante aqui para a gente aprimorar o Nihongo, né? Isso tem que aprimorar e se divertir ao mesmo tempo, né? É uma coisa para ser divertida, prazerosa, né? Então, vamos dar uma olhada então no texto? A pergunta então está escrita aqui em negrito. Olha, Nihongo Gakko de Otoko no Ryugakusei to Onna no Ryugakusei ga hanashite imasu. Onna no Ryugakusei wa doushite kono gakkou o erabimashita ka? Onna no Ryugakusei desu. Então, qual que é a pergunta? A pergunta é, numa escola de japonês, né, Nihongo Gakko de Otoko no Ryugakusei. O que é Otoko no Ryugakusei? É o Ryugakusei homem, é um aluno, um aluno. Então, um Otoko no Ryugakusei, um intercambista, né? Um intercambista homem, né? E uma intercambista estão conversando. Então, aqui, olha, tá bem tranquilo até então, né? O que nós temos aqui? Nós temos o local. Vou colocar aqui de marronzinho assim para mostrar o local, né? Então, tem o local. Nós temos aqui os sujeitos, né? Que é o Otoko no Ryugakusei to Onna no Ryugakusei. E o local D marca então o local onde que acontece a ação deles estarem conversando, né? O Otoko no Ryugakusei e a Onna no Ryugakusei. Eles estão conversando. Vou colocar aqui, tem o verbo e o verbo auxiliar imasu. Estão conversando. Aqui está com ga por quê? E não está com o A. Por que está com o ga aqui? Porque o ga tem praticamente essa característica, né, de um artigo indefinido. Aqui eu estou apresentando isso aqui agora. Você não sabe quem que é esse Otoko no Ryugakusei e nem essa Onna no Ryugakusei, né? Então é como se eu estivesse falando assim, ó, um aluno, um intercambista e uma intercambista hanashite imasu, certo? Então fica desse jeito. Por isso que eu uso o ga aqui e não o a, né? Você não sabe quem que são esses intercambistas que estão conversando, né? Então a Onna no Ryugakusei, né? Aí você já sabe, eu já te falei, né? Onna no Ryugakusei wa, né? Doushite kono gakkou o erabimashita ka? Por que, né? Kono gakkou o erabimashita ka? Por que ela escolheu esta escola, né? O verbo erabu, né? Pois então aí tem essa parte engraçada aqui, né? Por que tem nesse pedaço Onna no Ryugakusei desu? O que é isso? Às vezes durante a prova você escuta isso, né? O narrador ali falando. Aí você pensa assim, mas por que ele falou isso? Né? Onna no Ryugakusei desu. É a intercambista, que essa frase fica um pouco desconexa, né? Mas ela é um jeito japonês de cortar as ambiguidades, né? Ele é como se o avaliador estivesse falando assim, ó, é a resposta da intercambista. Eu quero saber é a resposta da intercambista. É a intercambista. Isso que ele está falando. Para nós, só de ter feito essa pergunta aqui, né? Onna no Ryugakusei wa doushite kono gakkou o erabimashita ka? Kore dake de, né? Atoyuma ni rikai dekiru, né? A gente consegue
compreender na hora. Mas só que aqui o japonês tem o costume ainda de cortar as ambiguidades, para evitar que a pessoa diga assim, eu pensei que ele estava falando era do intercambista, do cara, né? E não da mulher, eu fiz confusão. Mas só que no final da pergunta ainda tem essa confirmação. Ó, a resposta, foca na mulher. É na mulher que eu quero saber, né? Então tá, aí então o cara pergunta: Rin-san wa doushite kono gakkou erabimashita ka? Né? Por que que a Lin, né, talvez uma chinesa, uma vietnamita lá, por que kono gakkou, essa escola, escolheu? Por que? Doushite, né, essa escola escolheu. Aí a Rin, né, female, tem a male, o homem, e a female, a mulher, né? M-I-F aqui, ó. Aí ela responde: Kunide, kono gakkou sotsugyou shita hito tachi kara totemo ii gakkou da to kikimashita kara. Então é uma frase que fica longa, talvez pode fazer confusão. Ainda mais que bota diversos kara aqui, né? E pode às vezes fazer alguma confusão. Então você já tem que estar treinado nisso aí para não deixar ser pego, né? Então tem que ler bastante exemplos como esse. Então, kunide, né, no meu país. Kunide, lá. Kono gakkou sotsugyou shita hito tachi, kara. Então esse kara aqui, né, é aquele kara made, né, que significa de. Kara é de, made até, karamade, né? Então, a partir, né, dessas pessoas, hitotachi, né, que formaram nesta escola, kono gakkou sotsugyou shita hitotachi. Então, tudo que está aqui, na verdade, antes de hitotachi, isso tudo aqui é como se fosse um adjetivo, uma qualidade, uma propriedade de hitotachi. Não são quaisquer hitotachi, são as hitotachi, as pessoas que formaram nesta gakkou, né? Posso até estender aqui para cá um pouco aqui, ó. Então, nesta gakkou, kono gakkou sotsugyou shita. Então, aqui esse pedaço é como se tivesse um que, às vezes é como um de. Isso tudo aqui é qualidade e atributo aqui, como se fosse um atributo de hitotachi. Então, dessas pessoas que formaram nessa escola, Totemi Gakoda, né, é uma escola muito boa. Eu escutei, né? E por cima aqui tem um cará. Olha só então. Então aqui é porque escutei, né, que a escola muito boa, né, das pessoas que formaram nessa escola, né? Se a gente traduzindo de trás para frente, aí resolve o problema, né? Mas isso aqui é pelo costume mesmo, né, de escutar bastante. Então às vezes tem isso aqui, esse cara com esse outro cara aqui, pode fazer um pouquinho de confusão. Mas pelo contexto, para quem está acostumado, não vai fazer confusão, né? Então ele vai e responde: "So desu ka? É mesmo? Jugyō wa takaku nai desu ka? Jugyō wa takaku nai desu ka?" Jugyō, tá bom. Talvez a pessoa então vai fazer um pouquinho de confusão, né? Jugyō, o que é Jugyō? Né? Jugyō wa takaku nai desu ka? Mas takaku nai não é caro, Jugyō você já sabe que é aula, né? Aula. E ryo é usado para taxa, né? Taxa de aula é a mensalidade, taxa de aula, taxa que você tem que pagar pelas aulas, né? Às vezes a pessoa também olhando para isso aqui pode confundir com o Niugaku Tetsuzuki, que é a matrícula, né? A matrícula. Mas aqui então é a mensalidade. O termo ryo, se a gente for ver aqui, ó, esse kanji ryo, é bom saber, ele aparece em várias situações, né? A palavra taxa, genericamente falando, é ryokin. Então é o dinheiro a ser pago. Esse kanji, se você for olhar aqui, ele já aparece. O que ele parece? Lembra que a nossa regra para memorizar os kanjis é olhando pela cara, né? Aqui, ó. Aqui é o arroz. A gente vê que esse aqui é o arroz aqui, né? Quando a gente estuda separado só o arroz, aí dá para fazer a comparação, né? Isso aqui é como se fosse aquela sementinha aqui do arroz. E desse lado aqui nós temos uma balança. Como se fosse uma balança antiga, ó. Tem um prato,
né? E aqui suspenso pela corda, né? Então, como se a gente colocasse o arroz na balança. Então, o arroz era a moeda de troca para fazer pagamentos também, né? Então, as taxas, os impostos pagos também em quantidade de arroz, né? Então, o iriô acabou sendo taxa em geral, né? E essa palavra aparece em muitas situações, como por exemplo, aqui a gente tem taxa de estacionamento, né? Chusha rio, né? Chusha rio. Chusha rio, né? Chusha é estacionamento, né? Chusha jo. Aqui é chusha rio, é taxa para estacionar o carro, para deixar ele parado ali. Esse rio aparece em muitas situações, certo? Isso é uma outra curiosidade, às vezes você vai ter que saber um pouquinho sobre isso, né? Aí ela vai e responde: "Ah, sukoshi takai desu né? É um pouquinho caro, né? Demo, mas sore wa amari mondai ja arimasen." Aí isso aí não é muito problema, né? Então aqui nós vamos ter o amari, né? O amari que significa excesso. Amari significa excesso. Mas só que aqui a gente está colocando que não é muito, né? Não é amari, não é demais. Então, amari mondai ja arimasen. Tansan wa doshite kono gakkou erabimashita ka? Então, Tansan é o cara, né? Tansan wa, o Tansan, por que essa escola escolheu, né? Tansan, por que essa escola escolheu? Boku wa ii sensei ga oi to kikimashita kara. Então, ele de novo dá o seu porquê. Aqui nós temos o porquê, então, de resposta, né? Que é o cará. E temos o porquê, então, lá em cima, se você lembrar aqui, que é o porquê de pergunta. Ó, vamos separar aqui. Então, tem dois T. Aí, alguma coisa, cará. É por causa disso. É por isso. Né? Então, tem o 2T de pergunta e o cará de resposta. Certo? Então, boku wa, eu, né? Boku wa, e sensei ga oi to kikimashita kara. Porque escutei que, né? Tinha muitos bons professores. E sensei ga oi, cheio de bons professores. Cheio de bons professores. Então, quando vem essa formação com ga aqui, ó, você pode traduzir aqui como se tivesse um di aqui no meio. E sensei ga oi, né? Cheio de bons professores. Hito ga oi, cheio de pessoas. Hito ga oi. Depois, então, tem sorekara basho mo benri desu. Depois disso, né? Depois disso, sorekara. Depois disso, ainda o local é muito conveniente, né? Talvez para ele é conveniente esse lugar, né? Sono basho mo benri desu. Aí ela vai e responde: é mesmo? Sou desu ka. Então, novamente vem a pergunta: Onna no ryu gakusei wa doushite kono gakkou o erabimashita ka? Então, aí vem. Aí a resposta seria o quê? Por que ela escolheu essa escola? A gente já viu lá em cima, então, que ela escutou que essa escola é muito boa. Então, esse é o motivo, que ela escutou das pessoas que formaram, né? Que é uma escola muito boa. Então, deve ter as opções para marcar, né? E essa aqui seria uma das opções para ser marcadas, né? Então é isso, é um textozinho então que a gente costuma escutar, não vai aparecer escrito assim, é mais para escutar, você vai escutar isso, né? E aí vai ter que saber a resposta então no JLPT4. Então, como é que fica bom nisso? É justamente fazendo essas pequenas análises, né? Analisando, se familiarizando com o jeito de perguntar, com o conteúdo que costuma vir, né? Acostumar com esse jeitão todo aqui vai facilitar. Na hora que você escutar, você não vai estranhar tanto, né? Então é isso. Espero que tenha ajudado esse texto aqui de JLPT4 e vamos continuar com mais textos como esses para a gente ir se acostumando, né? Até isso aqui ficar uma coisa assim bem familiar. Sousuruto, né? Skoshizutsu nareteiku. A gente vai acostumando aos poucos com isso, tá? Então até o próximo então. Minasan, já mata ne.